Olá a todos, hoje venho falar-vos num síndrome, que é o síndrome da cara vazia, ou do rosto vazio, que tem vindo a ser falado e estudado por alguns psicólogos, por alguns psiquiatras nos Estados Unidos e que já chega cá à Europa. Então esta síndrome do rosto vazio, ela não está nos manuais de psicologia, ela não tem um diagnóstico nos livros dos transtornos mentais, mas ela está aí, está bem presente, está no nosso dia-a-dia, e isto tem a ver com o fim da máscara, do uso da máscara, não é? De acordo com a decisão do Ministério da Saúde relativamente à evolução epidemiológica do coronavírus. A questão é que isso suscita, já está a suscitar, um sentimento de vulnerabilidade e falta de proteção, sobretudo nas crianças e nos adolescentes. Então este sentimento, que até agora era novo e não classificado, ele vai somar àquilo que se chama a síndrome de casa, ou síndrome da cabana, que nasceu após o confinamento e que se reflete em pessoas que se relacionam fisicamente no mínimo dos mínimos possíveis, onde tentam estabelecer o mínimo de conexão social, o mínimo de conexão emocional, porque preferem estar seguros a maior parte do tempo em casa. Então, a síndrome do rosto vazio, ela vai ser composta por um conjunto de sintomas que são relacionados com a ansiedade e que vão aparecer com a retirada das máscaras e até com medo que essa medida seja eliminada. Isto acontece sobretudo nos adolescentes, que vai causar-lhes angústia, vai causar um sentimento de vulnerabilidade. O facto das máscaras não serem obrigatórias, poderem andar ao livre, desde que haja distanciamento, os jovens acostumaram-se ao uso da máscara, isto por 2 anos. E muitos deles vão ter dificuldade em abrir mão deste elemento de proteção. Então aqui há 2 explicações. Por um lado, o medo do contágio, por outro lado, a exposição física. Não nos vamos esquecer que é na adolescência que se dá mais importância ao aspecto físico, com o aparecimento dos complexos, e isso significa que depois de tanto tempo vai haver dificuldades em retirar a máscara. Porquê? Porque vai haver também o medo da rejeição. E o problema virá quando aparecerem comentários negativos sobre a sua imagem depois de se retirar a máscara. Então isto pode gerar inseguranças, isto pode acentuar complexos e pode até fazer que eles não se sintam confortáveis no grupo dos amigos. Então, este síndrome do rosto vazio, a quem é que afeta? Existem certas pessoas que são mais propensas a desenvolver esta relutância em remover a máscara. Com um perfil ansioso básico, ou pessoas que já tiveram um episódio relacionado com a ansiedade, ou que foram diagnosticadas com transtorno de ansiedade, ou com fobias específicas, ou com uma fobia social, ou como a agorafobia, ou com ataques de pânico, a pessoas com tendência à hipocondria, a pessoas também que possuem extrema timidez, com um perfil inibido, com complexos físicos, principalmente os transtornos dismórficos corporais, podem ter uma maior probabilidade de desenvolver esta síndrome. Porquê? Porque vão tendo tendência a vivenciar as relações sociais com muito mais ansiedade. E aí vamos aos apegos. Aí vamos à conexão de vínculo e a conexão de apego seguro. A grande maioria dos apegos ansiosos e apegos evitativos são aqueles que vão estar muito mais sujeitos a esta síndrome de cara vazia. Nós estamos a falar de todo o tipo de perfis que geralmente realizam comportamentos evasivos. Porquê? Porque a sua maneira de se proteger vai gerar ansiedade ou medo. E como é que eles vão gerir isso? Parando de fazer as coisas. Eles param de se mostrar fisicamente aos amigos e, em casos mais extremos, podem deixar de sair de casa. No entanto, o que este estilo de enfrentamento faz é aumentar o medo. Como é que se há de lidar com estes sintomas de síndrome do rosto vazio? Ela deve ser considerada uma fobia? Não deve ser considerada uma fobia? Isto ainda está a ser estudado, isto ainda é muito recente, é muito novo. Isto está com base em 2 sentimentos, medo e insegurança. E a maneira de superar estes transtornos da ansiedade como as fobias é enfrentá-los. Então, fazer uma exposição gradual e levar em consideração que todos nós precisamos adaptar-nos às mudanças, não é? Então, ao tomarmos um comportamento de proteção, como é o uso de máscaras, nós vamos estendê-lo a uma barreira psicológica. E essa barreira que nos faz mostrar menos, esconder os nossos defeitos, é uma forma de nos escondermos. Então é necessário um tempo de adaptação.
Se houver insegurança ou instabilidade, há uma necessidade de observarmos se essa situação virou traumática, não é? Até que ponto é que esse apego seguro que a criança, ou adolescente, ou jovem, ou até o adulto tenha, possa ter derivado em outro tipo de apegos, como entrar um bocadinho mais no algo patológico, como o apego desorganizado. Então, quando nós falamos de apego, quando nós falamos de vinculação, tudo isto vai ser afetado por estes tempos pós-pandemia, em que nós vamos ter esta síndrome que já se alvitra nos Estados Unidos, como a síndrome da cara vazia. Esta era uma das primeiras abordagens que eu queria falar com vocês relativamente a esta nova síndrome que está aí e que está-se a entrar muito subtilmente e que está a começar a ser percebida por pais, por educadores e pela comunidade de saúde mental. Esta era a partilha que eu tinha hoje para ti. Fica bem ou melhor ainda.